Vamos lá, assim. É o seguinte, a última atividade que eu pedi foi o cartão de visita, né? A gente tinha que fazer um cartão de visita simples, do jeito que vocês quisessem, tá? Hoje a gente vai ver algumas técnicas que podem ou não ser aplicáveis, tá bom? Por que eu digo pode ou não? Porque vai ter pessoas que vai trabalhar com uma técnica, outro vai trabalhar com outro. Você vai ter design. Adriano, Oi, se minha atividade tiver um pouco embaraçada que eu fiz pela aula house, beleza, tranquilo, não tem problema não. meu computador tá ruim. Beleza. Então, o que vai acontecer é que você vai ter alguns designers que vai dizer, ó, nunca use tal técnica. Mas aí é uma opinião muito dele, tá? Porque você vai ter outro também muito experiente que vai dizer, não, essa técnica que eu uso é aplicável. Então, veja qual se adequada mais à sua realidade, tá? Outra coisa também que a gente vai ver é tipos de impressão para cartão de visita, que é outra coisa muito simples. Quando você nunca ouviu falar naquilo, parece complicado. Quando você ouve falar, você vê, muito simples de identificar esse tipo de coisa, tá bom? Depois eu vou mostrar alguns cartões, dois cartões que eu fiz usando essa técnica, que eu fiz ontem usando essa técnica. Boa tarde, professor. Boa? Aí, beleza? Deixa eu compartilhar com vocês. Minha tela. Bem, existem alguns modos de impressão para cartão de visita, né? Talvez você chegue numa gráfica rápida e o cara te pergunte qual modo de impressão que você quer, tá? Ele está se referindo ao modo de impressão em cores, né? A gente sabe que arquivos para impressão em papel, impressão, né, física, a gente vai usar o padrão CMYK, lembra? Que é o ciano, o yellow, o magenta e o black, né? Mas, professor, Oi, eles geralmente perguntam se quer preto ou branco ou colorido. é mais ou menos isso, tá? Isso é impressão comum, tá? Mas quando você vai imprimir cartão de visita, existem alguns termos que ele pode questionar você. Por que ele questiona? Porque o valor muda, tá? Então, por exemplo, se ele perguntar se você quer o cartão 4x0, ele está dizendo que ele vai printar, né? Ele vai imprimir um lado colorido e o outro lado vai ficar branco, vai ficar sem nada. Daí vem o 4x0, né? Você vai ter as quatro cores do CMYK, do CMYK de um lado, e no lado, na parte de trás do seu cartão, vai estar tudo branco. No verso vai estar tudo branco, beleza? Por isso que é 4, que é a frente, e 0 atrás, tá? Tem alguns sites de empresas grandes, gráficas grandes, que ele, inclusive, quando você vai fazer o orçamento, já tem essas opções para serem marcadas, para ele dar o orçamento do seu cartão de visita, tá? A outra é o 4x1, tá? 4x1 continua ele sendo impresso na frente colorido. Mas, professor, Oi, e se nas duas partes do cartão tiver for colorido? a gente vai chegar lá. Pode ficar tranquilo. Beleza. Então, o 4x1 é as quatro cores na frente, ou seja, colorido na frente. A parte de trás, geralmente, é preto ou tons do preto, né? Que a gente chega ali em tons de cinza. Algumas gráficas também consideram 4x1 você imprimir do outro lado uma cor só, não necessariamente sendo preto. Então, vamos supor que eu quero 4x1 e aí eu quero na frente colorido e atrás eu quero só, sei lá, meu site e meu contato, eu quero ele pintado só de azul. Pronto, tá? Então, aí vai de gráfica. A maioria das gráficas consideram 4x1 o fundo só com preto, tá? O papel branco e escrito de preto. Mas, como eu falei, depende do local, tá? A gráfica tem o direito de negociar do jeito que ela bem entender e ela pode considerar o 4x1, tanto que seja uma cor só no fundo, é um 4x1, tá? E você vai ter o 4x4.
Tá? O 4x4 é o que Micael acabou de perguntar aí. É quando eu tenho colorido na frente e atrás. Tá bom? Professor, tem outras possibilidades? Essa é o mais comum. Tá? Existe também outras gráficas, outros designs que vai considerar também o 4x2. Tá? Mas, por tudo que eu li, eu não verifiquei uma gama muito grande de gráficas ou de designs que consideram 4x2. Por isso que ele não está aqui no meu slide. Tá? Então, é 4x0, 4x1 e 4x4. Então, note que esses números, o primeiro número tem a ver com a frente e o segundo número tem a ver com o verso. E o número tem a ver com a paleta de cores da frente e o segundo número é a paleta de cores do verso. Tranquilo? Tá de boa, né? Como eu falei, a primeiro momento você vê, 4x1, você quer 4x1, você quer 4x0, é 4x4. No primeiro momento você meio que não entende, mas a partir de agora eu acho que vai ficar muito simples de você compreender o que a pessoa está querendo falar. Tá? Bem, a gente vai ter algum tipo de impressão também. Isso tem a ver agora com papel e gramatura, tá? Que você vai imprimir. A gente tem a laminação, tá? A laminação é quando você tem a impressão no papel, tá? Existem vários tipos de papéis, tá? Vai ter um dia que a gente vai falar sobre papel e impressoras. Não é hoje, mas existem vários tipos de papéis. Um tipo de impressão é essa, onde eu vou imprimir naquele papel e depois eu vou botar uma espécie de camada plástica. Eu acho que vocês já viram isso em cartas de Magic ou de Pokémon, esses card gamezinhos, essas cartas melhorzinhas, elas vêm com essa laminação, que é uma espécie de plástico que fica sobre o papel, para fazer uma proteção e dar um certo brilho. Tá? Ele protege bastante. A laminação nada mais é do que uma película plástica que protege o produto e ainda oferece um aspecto mais sofisticado. Né? E não é um tipo de impressão cara, não. Tá? Dá para você colocar essa proteçãozinha por um valor pequeno. Tá? Tem a laminação fosca. Acho que vocês também já ouviram falar no termo, principalmente para quem gosta de carro. Né? Tem muita gente que prefere um determinado tipo de carro. Eu entendo zero de carro, mas já vi alguns carros com fosca escuro. Tá? É uma das mais utilizadas no mercado de cartões de visitas, além de proteger o material, porque você vai ter uma laminação também. Tá? Nesta película oferece um aspecto opaco ou acetinado, que deixa seu cartão mais elegante. Tá? Essa laminação você não tem qualquer gráfica, tá? Que essa laminação aveludada. Tá? Não é toda a gráfica que vai trabalhar com isso. E eu não recomendo que qualquer empresa trabalhe com isso. Primeiro que assim, o cartão fica um pouco mais grosso, tá? Então, para quem guarda cartão, por exemplo, na carteira, fica muito ruim guardar. Não vou dizer que fica muito ruim, mas ele fica um pouco inchado demais, tá? E eu acho isso, na minha humilde opinião, acho que é voltado para públicos específicos. Então, vamos supor que você tenha lá um consórcio de carros, tá? Ou você vende usados. Eu vou colocar no meu cartão de visita um veludo, acho que, né, não fica muito interessante, não tem muito a ver, tá bom? Mas ela existe, é carinha, tá? Caro para colocar e a textura fica bem interessante, tá? Fica como se, sabe, mousepad? Esses mousepad, porque aqui eu não tenho não, o mousepad que eu tenho aqui não é assim. Mas tem uns mousepads que a gente usa que ele tem esse veludo na parte de cima. Às vezes, quando você usa muito, ele até desgruda. A textura é muito parecida com aquilo, tá? Muito parecida. Mas fica bem bonito, né? Verniz localizado. Eu até esqueci, eu ia trazer alguns jogos que eu tenho, que na caixa tem verniz localizado, para vocês verem a diferença que fica. Eu realmente esqueci, ia trazer 2 ou 3 da minha coleção para mostrar para vocês. O verniz localizado, ele fica muito, mas muito elegante. Tá? Ele dá uma beleza, porque não fica o cartão todo.
quando bate uma luz, fica tudo brilhoso, fica tudo muito brilhoso. E você consegue colocar, você consegue chamar a atenção sem precisar necessariamente ficar usando cores para isso, tá? E não fica poluído. O cartão não fica poluído, tá? Fica parecendo que você tem ali para quem nunca viu verniz comum, a gente passando, fica parecendo que tem uma camada por cima, uma camada meio plástica por cima. Eu não sei se no celular dá para vocês enxergarem direito, mas aqui tem uma iluminação, você vê que a iluminação fica detalhando a parte que está em verniz, tá? Fica um detalhe. Tem um tipo de cola que fica assim. Como se fosse aquele plástico, quando bota em um lugar assim, ele mostra. É como se fosse uma camada assim, tá? Recomendo, mas assim, é caro, tá? Porque aí a impressão não se dá de uma vez só, né? O cara precisa fazer uma impressão e depois uma impressão em cima da outra impressão, tá? E aí é um trabalho maior e também um investimento maior. Mas se você tiver dinheiro para... Isso é verniz localizado. O que é que tem a ver localizado? Eu vou colocar verniz em lugares específicos. Por isso que eu me passei e esqueci de trazer os jogos que eu tenho, jogos tabuleiro, tá? Porque você vê que em locais específicos, para dar um destaque melhor e dar brilho, foi colocado verniz localizado. A editora de jogos tabuleiro fazem muito isso. Ó, editora de jogos tabuleiros modernos, tá? Não esses jogos antigos aí, como o Banco Imobiliário, esses besterol aí não. Tá? Bem, se você quer passar elegância, se você quer um cartão pessoal que cause impacto, eu recomendo que você use verniz localizado, tá? Você vai ter muito advogado que o cartão é todo preto, com o símbolo da balança, né, que é o que simboliza a justiça. E você vai ter essa balança invernizada, e realmente invernizada, vernizada, que vai dar um destaque bem interessante, vai chamar a atenção. Falando um funk aí. Vamos para a próxima. Esse é o verniz total, tá? É quando você passa a camada de verniz em todo o cartão, tá? A diferença de um verniz localizado para um total é muito pouco financeira, em questão de custo, tá? De valor. Eu não acho tão interessante quanto o outro, porque a gente vai falar isso daqui a pouco. Eu acho que fica muito grosso o cartão e acaba não dando destaque para nada, praticamente, tá? Mas é uma proteção extra, ainda assim é uma proteção muito bonita, tá? Você pode usar também, esse é mais caro. Tá bom? E hoje em dia você tem todo tipo de cartão, tá? Com o corte a laser, aqui na Pô, Herbert, eu nem entendi. Ou às vezes eu nunca usei, né? Você está falando que tem um adesivo que a galera bota em estúdio, né? Ou em casa, que fica fica uma parte oculta e outra dá para ver. Você não está falando do fosco, não? Eu tenho na parede lá, minha parede é do Mario Bros, né? Eu coloquei lá uns adesivos em vinil. Tenta explicar melhor aí, que eu que não entendi mesmo. Deve ser aquele que fica uma parte para você pintar de outra cor. Pô, eu não conheço, não. Manda o nome aí que a gente vê aqui. Ah, tô ligado. Ah, entendi. Sei qual é isso mesmo. Bem, com o corte a laser, a gente pode ter cartão de madeira, MDF, né? A gente pode botar em MDF. A gente pode ter cartão de PVC, que é plástico, tá? A gente pode ter cartão de plástico. Isso aí é uma gramatura de PVC, se eu não me engano, 0,03 milímetros, e aí ele tem transparência. Tá? Esse cartão eu acho lindo, lindo.
É caro, é muito caro, tá? Em comparação ao outro. Porque assim, se você imprime 500 cartões de visitas simples, você encontra aí no mercado por R$ 36, 500 cartões. Você encontra de R$ 40, 500 cartões. Quando você começa, por exemplo, a botar um verniz localizado, esses 36 pode chegar a 100, tá? 100 e pouco. Então, a diferença é absurda. Essas também, a laser, não é toda empresa que faz. Aqui na Bahia, eu acho que a maior empresa para essa área de impressão é a Uranos 2. Tá? Eu posso estar equivocado, mas até o período que eu trabalhava com a área, a Urano 2 era a maior referência aqui da Bahia para impressão. E lá você encontrava todo tipo de impressão, inclusive uma impressora de cerâmica. Quando a gente for falar de impressora, eu vou falar sobre isso melhor. Tá? Então, esse daqui vem transmitir uma elegância, não precisa de muito. Você encontra colorido também. Tá? Eu coloquei um exemplo transparente aqui, mas você encontra colorido. Você encontra com bordas arredondadas, você encontra. O acabamento é você que solicita a empresa. Se a empresa tiver, com certeza já vem incluso ali no orçamento na hora de você fazer. Só é você deixar claro o que você precisa. Tá? Eu coloquei esse exemplo porque os que eu acho mais bonitos. Tá? Tem o conteúdo necessário para transmitir informação, que é a principal premissa de um cartão de visita, é você ter a pessoa ter seus contatos. Aí você pode falar, professor, celular hoje em dia todo mundo tem contato celular, mas não dá um impacto no seu marketing pessoal, no marketing da empresa, quando você passa um número. Agora, quando você passa um cartão de visita, até mesmo um cartão de visita digital, que provavelmente vocês fizeram lá no Photoshop, né, para enviar via WhatsApp, passa uma outra impressão, né? Uma outra sensação. Bem, lembra que eu falei que tinha algumas regras que a galera usa para fazer organização dos objetos, para criar não só cartão de visita, tá? Mas essa técnica que é da área da fotografia, tá? Que é a área de enquadramento, tá? Enquadramento fotográfico. A galera do design gráfico, elas pegam essa ideia de enquadramento e traz algumas técnicas para uso. Principalmente porque, assim, algumas pessoas, são tão propícias para aquele tipo de inteligência, né? Já que o ser humano tem 8 inteligências distintas, às vezes a sua inteligência é artística, é a que mais se desenvolveu. Então, às vezes, você nem precisa de muita técnica, porque você naturalmente já consegue produzir aquilo. Mas quem tem problema em produzir, eu oriento que aprenda alguma técnica e aplique, porque facilita na hora da construção, tá? Do cartão ou de qualquer peça gráfica que você está fazendo. Essa aqui é uma técnica de composição que chama proporção áurea. Tá? É quando ele vai dividir o papel em 3/3, mas não 3/3 iguais. Note que a minha vermelha são iguais, só para me delimitar a área, igualzinhas, tá? Eu vou ter a coluna e a linha proporcionais, igualzinhas. Vou dividir em 9, tá vendo? 9 partes. E depois eu vou fazer essa linha aqui, ó, que ela vai arredondando até gerar um pequeno foco, tá vendo? E aí tem uns quadrantes que ela vai passando que são proporcionais, que é como se ele gerasse a mesma imagem de vários tamanhos diferentes, mas ele continua sendo a mesma, tá? O mesmo formato. Existe, inclusive, questões religiosas, espirituais, que dizem que esse tipo de modelo, assim como o Vitrúvio, não sei se vocês já ouviram falar no Vitrúvio, tá? Eles dizem que a perfeição vem daí, tá? Existe algo místico aí. E o pessoal da fotografia também usa esse tipo para fazer enquadramento, tá? Então, onde é que eu vou colocar o que eu quero chamar a atenção? A imagem que eu quero chamar a atenção, né? Eu vou colocar nessas áreas aqui, né? Para compor minha imagem, tá? A outra técnica é parecida com essa, tá? Que é a dos terços, né? Então, você tem 3/3 aqui divididos. Aí você fala, professor, é muito parecido com o outro. Tá? Mas não é igual, porque essa realmente fica proporcional às 3 colunas. A anterior,
eu tenho a vermelha, mas depois, na hora de fazer a linha, tá? A linha áurea, note que ela extrapola a área aqui, ó, e ela vem parar nessa reta azul aqui, ó. Ou seja, as extremidades, elas são maiores do que o centro. O centro diminui, tá? Aqui não, elas são proporcionais. Inclusive, é essa que eu uso geralmente, tá? Essa que eu uso geralmente. Eu divido aqui, eu já mostro para vocês o que eu fiz ontem usando a daqui, tá? E aí, qual é a regra aqui, professor, na hora da composição? Ou eu vou colocar meu objeto em destaque nessas regiões aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho um computador para ser colocado, né? E eu quero chamar a atenção para esse computador. Isso é uma suposição, tá? Então, eu coloco ele... Mas, professor, Oi. o senhor não falou na aula anterior que uma logomarca não fica no canto? Não, mas eu não estou falando que você tem que botar no canto, não. Eu só dividi o papel aí. Eu vou mostrar o que eu fiz, você vai ver que eu... Agora, sim, não é que você não pode colocar a logo no canto. Você não pode colocar ela colada por alguns fatores. Colada no cantinho aqui, ó, por alguns Na fatores. margem. Eu mostro daqui a pouco por quê. Então, eu vou colocar esse objeto aqui, nessa região, ou só nessa região aqui, ó, vermelha. Ou, outra coisa que eu posso fazer nas regras do terço é preencher um quadro específico. Então, eu posso colocar preenchendo todo um quadro aqui, ou toda uma área só aqui. O que eu não vou fazer, por exemplo, o conteúdo que eu vou preencher nessas 4 aqui, vai ter outra preenchendo esses 4 de cá. Porque aí o mesmo conteúdo que está dentro dessa área vai disputar essa área aqui com a que está aqui em cima. Tá? Quando eu mostrar o meu, vai ficar mais claro para vocês. Então, eu posso preencher tanto um quadrado quanto uma área toda. Tá? Uma linha ou uma coluna toda. Tá? A diferença entre os dois como eu falei, é besta. Né? Enquanto você tem aqui a linha áurea, que ele vai fazer aqui uma espécie de ondulação até terminar, e essa ondulação ela vai passar, né, vai tornar a área lateral um pouco maior, um pouco mais larga, tá? Aqui, a dos terços, não, eu vou ter proporcionalidade em todas elas, tá? Bem, outra coisa importante, e não é só na área de design que você Professor, precisa... Oi? qual que é isso tudo para fazer um cartão de visita? É técnica, né, velho? Porque assim, ó, Mas fazer se é só chegar, tipo, igual como a gente fez, hein? Algumas pessoas fizeram pelo Photoshop do jeito que o senhor ensinou. Sim, mas ainda assim você tem que aplicar uma técnica para fazer. Ou não, como eu falei, se você tem um desenvolvimento artístico muito grande, você já consegue vislumbrar isso sem ficar criando linhas e tal, você já consegue organizar suas ideias visualmente. Por quê? Porque sua inteligência artística é muito desenvolvida, naturalmente. Tá? Ou para outras pessoas, não. Tá? Lembrando que, assim, a gente na SEDASP, a gente tem vários módulos. Por quê? Porque você não vai se identificar com todos. Você não vai sentir interesse real em todos os módulos. Mas em alguns vocês vão se encontrar e vão identificar a sua inteligência e desenvolver ela ao máximo possível. Tá? Na área de design, mas também em outras áreas, você precisa diagramar as coisas. Diagramar, de uma maneira bem bruta, é saber organizar os objetos que você está trabalhando. Entendam como objeto imagem, fotografia, gravura, símbolo, nome, tudo que está no seu trabalho é um objeto. Tá? E como é que eu organizo eles? Né? Isso tem a ver com diagramação, tá? Que é a parte que eu acho mais fácil. Tá? Primeira coisa, para você diagramar bem o conteúdo, organização. Tá? E a organização tem a ver também com o que você vai colocar em seu trabalho. Por exemplo, se eu, antes de fazer meu cartão de visita, eu não faço um rascunho, eu não faço um briefing do que eu preciso fazer, né? Faço ali um layoutzinho, só como um rascunho, eu geralmente uso até o papel mesmo. Tá? Eu não acho muito bom fazer um rascunho direto no programa, mas tem gente que consegue. Tá?
Então, se você não diz, eu quero mais ou menos isso, eu quero botar minha marca mais ou menos aqui, eu preciso botar essa informação. Então, quanto mais tempo eu invisto no planejamento, tá? Quanto mais tempo eu invisto no planejamento e na preparação, diminui a chance de eu cometer erros. Se eu partir direto para a execução, sem fazer uma preparação e um planejamento, a chance de eu fazer besteira e ficar rodando naquela besteira ali é muito grande. Tá? Então, o ideal é que você primeiro invista tempo no planejamento e na preparação. Ou seja, faz um rascunho, vê o que você precisa colocar, depois você organiza suas ideias. E o rascunho não é desenhar de fato, tá? O rascunho você faz seu retângulo lá, que é o cartão, circula onde você quer colocar uma coisa, deixa um quadradinho na outra, faz um triângulo em outra, e aí você sabe mais ou menos onde você vai localizar as suas informações no cartão. Primeira coisa, tá? Segundo, hierarquia visual, ou seja, o que é que eu quero dar destaque? Né? O que é que eu quero que a pessoa que vai pegar o meu trabalho, o que é que eu quero que ela veja primeiro e o que é menos importante que ela pode deixar para ver depois, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu organizo isso? Aí, isso não tem as cores, professor? As cores também têm a ver, mas a organização também tem. Lembra, né, que nossa leitura é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu quero dar prioridade para ele ver uma coisa específica primeiro, eu vou colocar no canto superior esquerdo, né? Que vai estar lá em cima, que vai ser a primeira coisa que ele vai impactar. E depende também do documento, tá, galera? Por exemplo, quando a gente for aprender a fazer flyer, né, que é os panfletos, a gente vai aprender sobre call to action, que é uma técnica também para você chamar atenção especificamente para uma coisa. Então, depende também do que eu estou produzindo, tá bom? Terceira coisa, a relação direta entre contraste e ordem de leitura. Isso também vai entrar a cor, que foi o que o Micael falou. Então, eu sei que se eu tenho um padrão de cores no meu trabalho, que são tons de azul e verde, eu venho e coloco alguma informação em vermelho, a pessoa vai ser direcionada para esse vermelho de maneira automatizada, porque é o que vai mais chamar a atenção dela. Tá? É só a cor que chama a atenção? Não. Se eu dar um sombreamento, se eu dar uma iluminação, se eu diminuir o contraste daquele Professor, objeto. Oi? eu ouvi falar que algumas pessoas fazem o cartão de visita conforme as cores que tem no estabelecimento, é verdade? Você tem que respeitar a identidade visual da empresa. Ah, entendi. O quarto, padronização. Né? O caminho para facilitar associações futuras. Por quê? Porque se você faz um padrão de documento, né? A gente vai falar sobre papelaria e a gente vai ver sobre identidade visual. Mas se eu tenho uma identidade visual, eu não posso depois ir fazer uma outra coisa totalmente distinta. Depois eu faço uma outra coisa que a logo geralmente eu boto aqui, aí agora eu coloco cá embaixo. Agora eu estou colocando lá em cima. A fonte que eu usava era essa, agora eu estou usando essa outra fonte. Agora eu estou usando essa outra cor. Você não cria uma identidade, você não cria um padrão. Então é difícil das pessoas identificar a sua marca. Tá? Quem tem uma forte identidade, por exemplo, é Itaú. Itaú tem uma identidade visual muito forte. Qualquer coisa que ela produz, se você bater o olho, você sabe que é do Itaú. Mesmo que não tenha a ver com economia e finanças. Tá? Que eu não me ousaria falar aqui que eu não entendo muito. Mas, se ela faz um livro infantil, você bate o olho no livro, você fala, isso aqui tem mundo Itaú aqui. Tá? Porque ela cria um padrão de hierarquia de informação, de identidade visual muito bem feito. Tá? Bem, deixa eu mostrar aqui o que eu fiz. Eu fiz um pelo Canva, que é o que eu vi que a maioria usa, tá? E fiz outro pelo CorelDRAW, tá? Deixa eu mostrar primeiro o que eu fiz. Eu não consegui usar aquele do Photoshop que o senhor falou, não, professor. Teve algumas pessoas que tiveram dificuldade em usar, tá? Não é nem dificuldade, eu fiz, só que eu acho que não ficou muito bom, não. Por que não me mandou, velho? É por causa que eu fico confuso no tamanho. É 9 por 5. Mas você me perguntava, pô, eu ajudava. Deixa a minha tela aparecer aí, que tá com delay.
Pronto, apareceu aí. Beleza? Pronto. Vou vir aqui. Aqui. Designs. Como eu falei, eu tenho dificuldade para mexer no celular, tá? Eu dá agonia. Eu sou de uma geração um pouco anterior, então tenho uma certa agonia. Mas o que eu fiz, dá para fazer pelo celular, porque o Canva é clicar e arrastar. Tá? A maioria dos aplicativos hoje de celular é clicar e arrastar. Eu só fiz pelo computador, pelo site, porque para mim usar mouse é muito mais confortável do que ficar usando os dedos. Bem, esse eu fiz dois modelos, tá? Eu fiz esse primeiro modelo aí que está carregando. Então, aqui, ó, tem esse primeiro modelo. Note que pode não parecer, mas eu usei a regra dos terços aí, tá? Eu usei. E também estou usando hierarquia de leitura. Já mostro, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui a logo da empresa, a Galápagos Jogos, ele está em um ponto focal da regra dos terços. Tá? Está no ponto focal. Não coloquei nada acima dele. Por quê? Porque na regra de leitura, eu sei que eu vou ler da esquerda para a direita. Se eu boto outra informação ali em cima, a pessoa muito provavelmente vai ler primeiro lá em cima, depois vai olhar para a minha logo. E não é isso que eu quero. Pode ser isso que eu queira, uma estratégia para alguma outra coisa? Pode ser, tá? Lembra o seguinte, eu não gosto de frase pronta não, tá? Não gosto de frase pronta, não gosto de livro de autoajuda, para mim isso tudo é maluquice, tá? Para mim, pode ser que seja maravilhoso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu quisesse, por exemplo, colocar ali em cima uma estratégia para chamar atenção para, sei lá, uma arte que eu fiz. Posso fazer? Posso. É um indicado? Não. Mas assim, se você não faz diferente, você faz só o que todo mundo consegue fazer. Então, às vezes, você tem uma sacada, você tem um insight que é o diferencial para você. E aí você usou para chegar naquilo ali, tá? Bem, eu tenho então aqui, ó, a logo, né? Coloquei na parte esquerda. Coloquei na parte esquerda aí um plano de fundo bem clarinho mesmo, que é alguns ícones que fazem referência a jogos de tabuleiro, já que essa marca é uma marca de jogo de tabuleiro, tá? E aí coloquei um slogan, né? Não é o slogan da empresa, tá? A empresa existe, mas todo o conteúdo aí foi eu que coloquei de maneira fictícia, tá? E aí eu escrevi ali, ó, mais que jogos, experiências. Esse é o primeiro modelo. Eu vou ter, e fiz esse outro aqui, ó, que aí eu já não uso o plano de fundo, tá? Não uso, né? Note que agora minha logo eu aumentei um pouco e coloquei ela lá no canto superior esquerdo, tá bom? Coloquei lá em cima. Professor, Oi, a cor do cartão de visita tem que ser necessariamente a cor do slogan? não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas você tem que respeitar a identidade visual. Aí vai depender de slogan para slogan. Por exemplo, se minha logo é toda preta, eu vou fazer um cartão todo preto? Não, tá? Até porque quando você cria uma identidade visual de uma empresa, você já também cria paletas de cores que vai trabalhar com a empresa. A pessoa que cria essa logo já lhe dá também a paleta que é trabalhada. Aí eu escolhi porque eu achei que estava bem definido. Mas vamos supor que eu não tenho aquele contorno branco. Provavelmente, se eu usasse o amarelo aí, seria muito ruim. Aí eu ia procurar ou uma cor análoga, uma cor que estivesse próxima à paleta da identidade da empresa, ou uma cor que fosse representar psicologicamente algo. Lembra lá de Psicologia das Cores? Eu ia procurar uma cor que representasse. Tá? Bem, esse aí foi o que eu vi pelo Canvas. Canva, toda vez eu falo Canvas. Canvas é modelo de negócio, tá? Canva. Bem, agora eu vou mostrar o passo a passo que eu fiz no Corel, lá no CorelDRAW.
Também é uma marca que existe, tá? Mas as informações são fictícias na sua grande maioria. É uma marca de board game também, jogo de tabuleiro, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, deixa eu apagar isso aqui de cima. A primeira coisa que eu fiz, ó, foi separar os 3/3 do papel, tá? Primeira coisa que eu fiz, vou separar os 3/3 do papel. Tá? Depois, eu escolhi como é que eu ia trabalhar meu logo. Na verdade, eu já tinha um rascunho no papel, tá? Eu sabia que eu queria trabalhar com minha logo embaixo. Só que eu sabia que se eu colocasse ela ou centralizada ou embaixo, a chance de eu trabalhar com informação ia ser complicada, por alguns motivos, né? Porque, principalmente pela ordem de atenção. Mas, todavia, eu sabia que eu não necessariamente, nesse caso, precisava chamar atenção para a minha logo, para o MiPoBR. Não necessariamente eu queria chamar atenção para ali, tá? Queria chamar atenção para outra coisa que ia atrair a galera para a minha marca, tá? Então, eu escolhi colocar ela dentro de um quadrante. Note que eu estou dentro desse quadrante. Se eu coloquei dentro desses 2 quadrantes aqui, é interessante eu extrapolar para os demais? Não, não é interessante. Outra coisa que eu fiz, que é uma aula para o futuro que a gente vai ter, tá? Eu tô seguindo boa parte da orientação do módulo, para não complicar para vocês quando vocês estiverem no módulo. Eu coloquei já as linhas aqui, ó, de enquadramento, que também é margem de segurança, tá? Então, coloquei aqui, não sei se dá para ver no celular, mas tem linhas aqui tracejadas que delimita que eu não posso colocar muita informação, ou até em alguns casos nenhuma, na área de fora, porque corre risco de não Então, ser essa impresso. linha é para indicar quanto o senhor pode escrever ou não. É a área que eu tenho, eu posso enquadrar as coisas é aqui dentro, tá? Entendi. Senão eu posso acabar Então, perdendo. Tá? Bem, depois que eu decidi, note que antes de eu colocar a logo aqui, a outra coisa que eu fiz foi colocar, tanto fazer o papel gráfico, eu já mostro como fazer isso no CorelDRAW, muito simples. E depois eu deixar alguns círculos aqui, ó, dizendo onde é as áreas de destaque. Note que lá do Canva, a área de destaque que eu usei foi essa. Foi essa área de destaque aqui que eu usei para colocar no primeiro cartão de visita. No cartão de visita, o primeirão foi aqui que eu coloquei a logo da Gala. A segunda, eu coloquei aqui em cima. Um pouquinho maior, pegando essa área aqui, bem maior aqui, ó. Mas foi essa a referência que eu peguei de destaque, tá? Então, eu usei 2 áreas distintas, tá bom? Vou dar o Ctrl Z aqui só para voltar as coisas. Então, depois eu escolhi onde eu ia botar minha marca, tá? E depois eu fiz uma linha branca. Eu posso, professor, colocar uma linha branca aqui? Posso. Tá? Eu estou preenchendo toda uma linha. Botando. Isso aqui estou trabalhando em cima das regras. Você pode fazer diferente disso? Você pode. Lembre disso. Eu estou só trabalhando em cima de regras. Para quem tem dificuldade, seguir regras é o melhor caminho para fazer um trabalho bem feito. Tá? Então, preenchi com a linha ali, tá? Uma linha branca, ou seja, provavelmente vou trabalhar com branco também. E a parte de trás, que aqui eu estou fazendo frente e verso, diferente das outras que eu fiz só a frente. Tá? Na parte de trás, eu coloquei uma outra identidade visual da empresa. Se você entrar no site da empresa, você tem também essa identidade aqui, ó. Você tem esse logotipo, tá? E preencher a parte de baixo, tá? Porque agora sim eu quero destaque para esse aqui de cima antes das outras informações, tá? Pelo menos essa foi a ideia inicial que eu tive. Depois eu vim e preenchi. Note que o primeiro que eu fiz, ó, ele começou assim. Depois eu apago essas linhas de orientação aqui, ó, dos quadrantes, apago, foi só para me orientar. E depois eu fiz alguns outros acabamentos, né? Coloquei, achei que o verde claro não estava muito bom com o verde escuro de baixo, o verde pastel de baixo. Aí o que é que eu fiz? Coloquei bordas brancas para dar um destaque, tá? Bordas até bem fininhas, tá? Coloquei aqui o slogan e coloquei as informações que eu queria chamar a atenção, tá? Que eram esses ícones, para remeter aos jogos da empresa. Então, eu tenho aqui espadas cerradas,
Tenho música, tenho estrela, tenho coroa, tenho uma carinha Ô, feliz. professor, Oi? geralmente, quando coloca duas espadas assim, representa o RPG? Não, não, não. Essas espadas dependem do contexto, tá, galera? Mas, de maneira geral, espadas cerradas tem a ver com conflito, com confronto, tá? Espada cerrada é como se ela estivesse uma batendo na outra, geralmente. Tem a ver com confronto, com conflito. E isso é o que eu quero remeter, porque existem jogos da MIPO-BR que é de confronto, que é de guerra, que é de conflito. Existem jogos que são jogos que têm música envolvida. Existem jogos que você ganha, você precisa ganhar estrelas para ganhar o jogo, né? Geralmente a pontuação, né? Coroa, tá? Então tudo aqui tem a ver com jogos da MIPO-BR. E eu coloquei no topo porque eu queria que isso chamasse atenção. Tá? Depois que isso aqui chamou atenção, eu leio uma caixa para cada mesa e depois eu vejo MIPO-BR. Tá? Essa é a hierarquia de informação que eu quero que seja vista. Tá? Mas E a... primeiro, professor, não tem que ver logo a logomarca? não tem que ver. Depende do que eu acho que seja prioridade na hierarquia de informação. Né? Na Galápagos, eu achei que a prioridade seria a logo. Não só porque eu acho a logo muito bonita, como a Galápagos é uma empresa muito grande, tá? É a maior do Brasil na área de jogos tabuleiro. Então, eu acho que Então, depende da empresa se vai chamar atenção a depende, logomarca ou não. depende da finalidade, tá? Você vai dar ênfase à logomarca, ou a uma frase, ou a um objeto, depende da sua finalidade. Principalmente ao cliente que vai, na maioria das vezes, vai dizer, ó, eu quero um cartão, mas eu quero um cartão que remeta diretamente a tal coisa. Você fala, bem, massa. E se ele não me dá essa informação, eu faço benchmark. Benchmark a gente não vai falar hoje, também é um assunto mais para frente, mas a gente faz benchmark antes de fazer a produção, se o cliente não me direciona, não me dá informação referente. Inclusive, mesmo que o cliente me solicite, eu posso fazer benchmark, tá, galera? Mas no dia que a gente for falar sobre benchmark, eu falo mais sobre isso. Tá? E o fundo, ó, eu coloquei minhas informações. Lembra que no cartão da Galápagos, que eu mostrei no celular, no Canva, eu coloquei essas informações logo na frente e coloquei símbolos redondos. É um Seu problema? cartão é 4x0. Não, porque aqui está colorido. Né? O cartão da Galápagos Jogos. Sim, sim. O do Canva é 4x0 porque não vai ter nada no fundo. É o mais barato, né? O mais em conta. Teve algumas pessoas que me mandaram cartão e eu vi, e se foi o seu caso, aí você dá uma corrigida já, tá? Antes de eu apresentar na próxima aula. Que me apresentaram o cartão, aí a logo do WhatsApp está redonda, o do Insta está quadrado, está retangular, né? Retangular? Não, está quadrado com as bordas arredondadas. Aí você vai ter o do Facebook quadrado, ou seja, você tem que gerar um padrão, senão fica estranho, fica confuso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz questão de pegar essa do YouTube eu não encontrei. Encontrei uma que estava em muito ruim qualidade, aí eu tive que fazer. Como é só um quadrado e um retângulo, um quadrado e um triângulo, aí você faz em 30 segundos isso, né? Você vem aqui, faz um quadrado, depois você vem aqui, ó, e faz um triângulo. E aí depois é só rotacionar ele. Rotacionar 90. Pelo menos 90. E aí diminui e coloco ele aqui, ó. Centralizar ele. Pronto. Eu pinto aqui de preto. O retângulo eu pinto de branco. Basicamente é isso. Se eu quiser arredondar, eu venho aqui na ferramenta, vocês vão aprender tudo isso, tá? Pronto. Então eu tive que fazer, mas é algo que você faz muito simples, tá? Você faz muito simples aqui, você faz muito simples no Photoshop, você faz muito simples no Illustrator, tá? Trabalhar com forma geométrica é muito simples nesse programa. Então eu tive que fazer, mas criei um padrão, um formato padrão. Então lembra, se lá no cartão que você fez, você não criou esse padrão, crie, tá? Pega lá o que você colocou diferente, pesquisa na internet, que você encontra no formato.
Se você não encontrar, dá para usar o Photoshop, que vocês já tiveram aula, para tirar fundo, para fazer tudo isso. Tá? Então, você tem aqui as informações, eu centralizei o conteúdo aqui, ó, coloquei o site embaixo, tá? Por que eu coloquei o site em branco? Para gerar um destaquezinho nele, só, tá? E coloquei o MipoBR para baixo. Professor, mas lá no projeto, você tinha colocado o MipoBR para cima. Você colocou que ia trabalhar com branco. Não foi? Sim. E quando eu fiz esse trabalho, eu achei que ele ficou muito simplório, tá? Ficou parecendo que eu estava com preguiça e fiz a frente igual atrás. Aí eu falei, não, vamos dar mais cor, vamos dar mais vida. A gente está falando de jogo tabuleiro, então vamos colocar uma cor mais kit para animar. Peguei o verde da própria logo da empresa, tá? Peguei o verde daqui, ó, por conta-gotas, e usei aqui para dar uma vida maior ao cartão e coloquei como prioridade de informação os contatos. Depois eu coloquei a outra identidade, o logotipo da empresa, tá? Então, eu fiz as regras dos textos, posicionei o que eu queria e depois fui detalhando o que eu queria, onde eu queria e como eu queria. Tá? Belezinha? Aqui no CorelDRAW, é muito fácil você fazer o papel. Tá? Primeiro, que quando você vai fazer seu trabalho, deixa eu abrir um novo documento aqui. É muito parecido com o Photoshop, né? Quando você vai abrir um novo trabalho, ele pergunta algumas informações. Tá? O nome, que você pode colocar agora ou não. Tá? Vou colocar aqui, ó, cartão. O tamanho eu posso personalizar ou eu posso colocar um tamanho que eu queira. Tá? Não sei se o novo Photoshop tem isso. Tá? Como vocês sabem, a CEDASP usa uma versão específica do Photoshop. Eu não sei dizer porquê, é uma questão da matriz que determina esse tipo de coisa, tá? Mas eu não sei se o novo Photoshop tem isso. O Photoshop que a gente usa não tem, tá? Tem de tamanhos básicos. Aqui você tem tamanho de um monte de coisa, tá? Tem um monte de tamanho que você pode clicar e ele já fica no tamanho que você quer. Ah, quero imprimir numa folha maior que o papel ofício, que é o A4. Pronto, você coloca aqui no A3, você vai ter o dobro do tamanho do seu papel ofício para imprimir. E assim por diante, tá? E existe também o padrão de cartão aqui, tá? Se a gente procurar, tem aqui cartão de visita, tá vendo? Quando eu clicar, ele vai me dar em polegadas, porque o Corel é oriundo do Canadá, né? E no Canadá e nos Estados Unidos eles usam muito isso para imprimir. A gente usa muito aqui milímetros. No Brasil, o padrão é milímetros. Eu geralmente uso meus trabalhos em centímetros. Para mim, acho que fica mais fácil. Se bem que é mais ou menos a coisa. Note que se eu coloco ele aqui em centímetros, que é como eu trabalho, vai estar 8,9 por 5. Só que a gente está trabalhando com cartão, que é o maior tamanho padrão no Brasil, que é 9 por 5. Tá? Então, quando eu colocar, ele já vai saber o meu tamanho, tá de boa. DPI, né, que é pontos por polegada. Eu vou colocar um DPI alto, porque eu quero uma boa impressão. Tá? Lembrem que eu vou me preocupar muito com o DPI quando eu estiver trabalhando com arquivos para imprimir. Se for um arquivo, por exemplo, para trabalhar em telas de computador, no padrão RGB, como está aqui, ó, eu não preciso me preocupar muito com isso, não. Tá? Eu vou botar aqui o CMYK, que é as cores de impressão, e aqui eu vou botar 300, 350, mas 300 já está bom, tá? Ok. Ele já vai me dar aqui, ó, o papel no tamanho que eu preciso, tá? Ah, professor, o senhor disse que é muito fácil colocar em 3 terços. É, porque aqui no CorelDRAW, se você vir aqui na opção de polígono, ele tem várias outras opções. Se você vir aqui em papel gráfico, o atalho é o D, você já divide o papel do jeito que você bem entender. Então, posso vir aqui, ó, e colocar aqui em cima 3 por 3, ou seja, eu quero 3 quadrados, 3 linhas por 3 colunas, né? É isso que eu estou falando do Excel. E aí, ó, eu venho aqui agora
puxo, clico, puxo, tá? Pronto. Eu dividi ele em 3. Tá? E aqui eu já consigo fazer minhas regras de texto. Né? Já consigo fazer meu enquadramento de logo, de informação, né? Formas geométricas. Se eu for trabalhar, eu já consigo colocar aqui. Tranquilo? Outra coisa que eu fiz, mas aquilo ali eu fiz só para mostrar para vocês onde eram as áreas de destaque. Né? Então, ó, eu fiz um círculozinho e depois coloquei aqui. Só para mostrar onde tinha os destaques. Vou pintar aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Eu sei que meus destaques, né, meus enquadramentos principais, tem que estar mais ou menos nessas áreas, dependendo do resto da diagramação. Por que eu estou falando isso? Se eu colocar um objeto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, eu vou acabar não chamando atenção para nada. Tá? Porque vai ficar tão caótica a informação que a pessoa não vai saber, não vai focar em nada, não vai prestar atenção praticamente em nada. Porque vai ter muito ponto focal. Por isso que eu tenho que escolher uma área e preservar algumas outras, para não gerar conflito de informação, conflito de leitura do cliente. Tá? E depois aqui eu posso trabalhar com as logos. Tá? Eu pedi para vocês fazerem um cartão de visita das logos que vocês produziram. Tá? Tenta enquadrar, com certeza vocês têm os arquivos salvos, né? Vocês não vão fazer o cartão e jogar fora. Tenta enquadrar nesse padrão que eu estou falando aqui. Tá? Você vai abrir seu arquivo aí, o professor falou isso aqui. Ó. Tá. Ah, o professor falou que os formatos dos íconezinhos de contato de rede social tem que ter um padrão. E não coloquei padrão. Vai lá, coloca os padrões. Organiza o que é que você quer dar destaque. De acordo com o que a gente viu na aula. O professor precisa usar essa regra especificamente? Não. Tá? Mas organiza. Lembra, informação de leitura, de esquerda para a direita, de cima para baixo. O que é que eu quero que a pessoa veja primeiro? É tal coisa. Então, tal coisa vai estar aqui. Ah, professor, então, se eu quero que veja primeiro, eu tenho que colocar aqui? Não necessariamente. Você pode colocar aqui e não colocar nada nessa região de cá. Vai funcionar do mesmo jeito. Não, Emily. Não tem CorelDRAW para celular, não. Por isso que eu fiz no Canvas. No Canva, eu não tive como fazer. Canvas, eu repito Canvas toda vez, não sei, tem algum problema. Como eu conheço a regra, como a gente está conhecendo a regra, quando eu abri o Canva, eu sabia mais ou menos onde era a posição. E vocês agora vão saber. Né? Vocês estão vendo a regra, você sabe, mais ou menos aqui é um ponto focal, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, vocês vão conseguir fazer pelo Canva desta maneira também. Deixa eu abrir o Canva novamente. Já está bem. Tá bem. Um pequeno delay. Aí vamos aqui fazer um novo. Né? Vamos lá fazer um novo. Ele vai perguntar o tamanho. Tá? Eu vou escolher o tamanho. Se bem que por aqui não dá para escolher tamanho. Tem que ir por lá fora. Não sei por qual motivo. Tem alguns padrões de tamanho aqui, inclusive cartão visita, né? Pronto. Eu sei que tem. Eu sei que tem alguns. Não, aqui não tem cartão. Mas se você vir aqui na frente, cartão visita. Tem alguns padrões aqui já de tamanho, se você quiser usar. Eu estou falando igual para os coisas aqui. Bem, vamos supor que você... Cartão de visita, tá aqui, ó. Só que ele coloca aqui, ó, 8,5 por 5.
né? O que a gente está usando é 9, né? Então, eu venho aqui, ó, 9 do OK. Pronto, já tem um tamanho aqui de cartão, né? E aí, eu sei mais ou menos o enquadramento, se eu dividir ele em 3 proporcionalmente, pelo menos na minha cabeça, né? Então, quando eu ia adicionar a imagem, eu tenho como adicionar. Não sei, vou pegar essa imagem aqui, tá? Ah, tem aqui a logo de. É a logo de quem aqui, velho? É alguém aqui da turma, tá? Então eu tenho essa imagem aqui, ó. Eu sei que ela vai ter que ficar. Se eu quiser que ela fique lá em cima, ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Tá vendo? Eu sei que o enquadramento é mais ou menos aí. Se eu quiser que ela fique embaixo, eu deixo aqui. Mais ou menos aí. Se eu quiser centralizar, o programa já ajuda, né? Se eu quiser deixar centralizado, eles têm, o Canva tem linha guia, né? Aqui no Cora você também tem, no Photoshop tem, todos os programas têm, aqui também ele ajuda com as linhas guias, tá? Então, sei, aqui é outro ponto focal, aqui é outro, tá? Beleza? Vou colocar aí. Tá? Então, eu sei mais ou menos onde estão as coisas. Se eu quiser colocar ele na parte de baixo, eu vou descer e depois eu posso pintar aqui, né? Colocar um conteúdo aqui na parte de baixo. Colocar ilustração. Não, vou colocar uma imagem. Vamos supor que eu quero colocar uma imagem aqui do campo. Vou colocar. Vamos pesquisar aí para ver o que é que. Adriano, A internet está uma bosta. Tá? Adriano, Oi. na tela não vai conseguir assistir ela, não. Beleza. Bem, vamos supor que eu quero usar esse gradiente. Subir um pouco. É por isso que eu não tenho paciência para celular, tá? Eu estou tentando organizar e não consigo. Aí eu... Usa o Canva pelo computador, Adriano. Deixa eu jogar aqui para cima. Adriano, Oi. usa o Canva pelo computador. Não, eu já estou aqui, vou aqui mesmo. Pronto. Eu sei que eu quero lá em cima, eu quero esse degradê verde, porque combina muito com a identidade visual da marca, do colega aí. Você consegue mudar essas cores de degradê em alguns casos, tá? Ele permite que você modifique as cores e coloque algum outro, tá? Bem, agora eu quero colocar mais alguma informação aqui na frente ou não. Se eu quiser, eu posso, mas aí lembra de respeitar a hierarquia de conteúdo. Se for um slogan, eu quero colocar logo ele aqui em cima para chamar a atenção, eu acho que minha logo é melhor. Se eu quiser minha logo melhor aqui em cima, eu subo ela um pouco, tá? Acho que não ficou legal, tá? Mas vamos supor que eu vou subir ela. Deixa eu ver se eu colocando até em cima fica melhor. Pronto, vamos supor que eu quero ela aqui. Aí depois eu venho aqui, ó, inserir mais um texto. Vamos ver aqui um texto. Eu posso escolher um texto qualquer, com escrito qualquer coisa, e depois modificar esse texto, tá? Vou colocar aqui resiliência. Mas eu não quero esse nome resiliência ali, não. Aí, por outro problema que eu não gosto do carro. Ele buga as coisas. Olha como está o nome resiliência. Pronto. Vamos supor que eu quero isso aqui. E aí eu escrevo o que tem a ver, posso tirar algumas coisas aqui, tá? Posso apagar isso se eu não quiser. Isso aqui, ó. Também posso mudar a cor, tá?
O Canva ela já lhe dá as cores que as cores que estão na marca e cores próximas, cores análogas. Ela já mostra aqui, tá? Eu posso botar. Óbvio que eu não colocaria um nome aleatório assim, tá? Mas, tipo, se eu quero colocar uma frase, eu vou lá, escrevo a frase, coloco aqui embaixo. Beleza? E aqui ao fundo. Se eu jogar para o lado, eu consigo fazer o verso, né? Então, eu tenho a frente do cartão e o verso. Isso aqui, como eu falei, realmente para colocar as linhas, como a gente está vendo no CorelDRAW, não dá no Canva, né? É limitado. E tem algumas coisas no Canva que você precisa pagar para poder fazer, tá? Por exemplo, se eu fiz no tamanho errado e falei, ih, vacilei, eu fiz no tamanho errado, e eu quiser modificar o arquivo para um outro tamanho, ele pede para você dar upgrade. Você não pode, tá? Aí você vai ter que fazer um outro arquivo com o tamanho certo e ir colocando as coisas novamente, tá? Mas dá para fazer muita coisa boa, tá? Como eu falei a você, eu acho que eu falei isso aqui, tem aluna minha que faz trabalho pelo Canva e já ganha dinheiro com isso, tá? Então dá para fazer, principalmente computador. Realmente celular é meio complicado para você organizar bonitinho, para você colocar realmente onde você quer, é um pouco mais complicado. A não ser que você tenha uma coordenação motora fina muito boa. Tem gente que consegue desenhar nos aplicativos, coisa que eu não consigo, tá? Aí vai de cada um mesmo. Mas vocês conseguem fazer. Tá? Deixa eu parar a transmissão aqui. Bem, então, qual atividade vocês precisam fazer? Tá? E aí, agora, como sempre, a opção sempre é de vocês. Tá? O papel é instruir, mas a opção ainda é de vocês. Vocês podem pegar o cartão, eu vou deixar uma atividade nova, vocês não vão tirar o cartão que vocês já me enviaram, tá? Não. O cartão que você já me enviou, fica lá como enviado. O que eu vou fazer é uma nova aba com a correção, ou seja, você vai pegar o cartão que você fez, tá? Você vai agora modificar de acordo com o que você aprendeu na aula. O que é que eu quero que chame a atenção? Onde é que eu coloco minha logo? Qual é o padrão de ícone que eu estou usando? Será que não tem muitas cores no meu cartão, que meu cartão está confuso? Então, professor, Oi. então é para a gente revisar o nosso cartão Ou, sobre o que a gente aprendeu hoje. ou você revisa, ou você começa um do zero. Você fala, bem, não quero. Ou atualiza o cartão. Você fala, ó, não quero o que eu fiz, acho que ficou meio confuso, eu prefiro fazer um outro do zero. Também você pode optar por isso. Em qualquer uma das situações que você optou, você me envia, tá? Pelo sala de aula. Tem gente me enviando o link do cartão que foi feito. Se você não conseguir baixar por algum motivo, tá? Ou usar algum aplicativo que ele deixa a marca d'água no seu documento, o que aí você faz? Você faz o cartão, tá? E printa e anexa o print lá no sala de aula, do que me enviar link. Porque às vezes vocês me enviam um link e eu tento abrir aqui e não consigo. Tá? Às vezes dá negado, às vezes não carrega a página. Tá? Então, ou vocês corrigem o que vocês já fizeram com base no que você aprendeu hoje, ou você faz um do zero com base no que você aprendeu hoje. Tá? Beleza? Vou fazer a chamada de vocês aqui. Outra coisa, eu esqueci de lançar a última aula lá no WhatsApp, né? Eu vou deixar o link de todas as aulas que já teve no sala de aula, e como sempre vou mandando o link da aula atual no WhatsApp, tá? Vou deixar lá com todas as aulas que já tiveram, caso vocês queiram consultar ou algo parecido. Beleza? A Lana tá aí? Presente. Valeu, Alana. Albert, tá aí? Valeu, Albert. Alissa Franciele. Presente. Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, quem eu for chamando tá liberado já, tá? Obrigadão aí. Ana Angélica.
Valeu, Ana. Diego Silva. Ellen Vitória. Valeu. Emily Santos. Presente. Valeu, Emily. Gabriel Almeida. Presente. Valeu, Gabriel. Gabriel de Sacramento. Presente. Valeu. Herbert. Ô, Herbert, você estava na última aula? Beleza. Jaqueline. Presente. Ô, professor, eu não conseguiria pegar a aula toda, porque minha internet está me tombando aqui, mas eu vou assistir de novo, viu, pelo YouTube. Valeu, Jaque. Caioma. Caioma tá aí, não? Ludmila. Valeu, Lud. Marco Davi. Presente. Saudade desse garoto. Pô. O garoto só chegava atrasado. Opa aí, velho. Mas era uma alegria na sala. Isso é indiscutível. Micael. Mirelle. Presente. Valeu. Mirelle. Natália não conseguiu conectar, né? Vou mandar aula já. Valeu, Mirelle. Pedro Nascimento. Presente. Rafael. Rafael tá aí? Não? Ah, tá aí. Vitória Maria. Vitória. Valeu. Vitor. Vitor tá aí? Não? Thalita. Valeu, Thalita. E Glauber. Belezinha. Acho que eu chamei todo mundo, não foi? Acho que sim. Galera, tiverem dúvidas, só é entrar em contato, tá? Chamei, Yuri. Chamei. Coloquei aqui a sua presença. Valeu? Se tiverem dúvidas, é só mandar lá no WhatsApp, em qualquer lugar, no Instagram, qualquer contato aí, qualquer hora. Beleza? Pode mudar a dúvida? Pode sim, amigo. Pode. Tá? Não tem problema não. Vamos fazer. Próxima aula, a gente tem uma aula. Eu começo a aula falando só sobre tirar fundo. Aí depois a gente faz a correção das atividades. Depois a gente dá o assunto do dia. A gente faz assim. Agora eu me lembro que eu sou meio esquecido, tá? A gente pega algumas imagens na internet e vê os modos de tirar o fundo. Aí tem alguns modos. Beleza? Valeu. Até a próxima. Obrigadão aí pela paciência. Até mais. Bora, professor.